Olá, é uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho, eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você e vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui. Todos os domingos nós temos aqui culto pela manhã às 9h30 e também às 18 horas. Abra o seu coração, receba a palavra, seja fortalecido, continue abençoado em o nome de Cristo Jesus. Amém. Sempre, sempre, sempre me ouvi. Sempre, sempre, sempre me ouvi. Em ti sou seguro, pois me guarda e nunca temerei nenhum mal. Me guarda e nunca temerei nenhum mal. Sempre, sempre, sempre me ouvi. Sempre, sempre, sempre me ouvi. Em teus olhos estão, me sustenta com tua mão. Hoje sempre em ti confiarei, tua presença me encontrar.
Estudamos na primeira parte da mensagem, a segunda esses dias atrás, e hoje então nós queremos continuar, né? Se tu uma bênção, parte 3, ou o retorno, eu não sei lá o nome que você quiser dar aí, pode colocar aí bem tranquilamente. Lembrando que na mensagem anterior nós comentamos o seguinte: para você ser uma bênção, você precisa se dispor. Eu quero ser uma bênção. Se oferecer, se ofertar. Depois, você precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa estar dentro de você e sobre você. Nós já temos experimentado isso, nós já temos ensinado isso, aliás. Existe uma diferença entre você estar cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo estar sobre você. São duas experiências separadas, distintas, ok? E também vimos que o inimigo, ele vai se opor a você quando você desejar ser uma bênção, quando você fizer essa escolha. E aí nós vimos algumas armas que ele usa contra as nossas vidas: o ódio, o medo, sentimento de inferioridade e culpa. Já estudamos o ódio e o medo e hoje queremos falar um pouquinho sobre o sentimento de inferioridade e vamos passar rapidamente sobre a culpa, porque senão teremos que fazer a quarta mensagem só sobre a culpa, né? E aí então fica longo demais essa nossa série aqui, ok? Então nós queremos falar um pouquinho sobre a culpa. Essa arma, que é o sentimento de inferioridade, muitos homens e mulheres de Deus já foram atacados com esse sentimento e venceram. A Bíblia Sagrada fala de muitos deles, e um deles que tinha esse sentimento de inferioridade e venceu, triunfou esse sentimento, foi Moisés. Moisés, o grande legislador, esse grande homem de Deus. Deus aparece a Moisés, uma sarça, e Deus fala com Moisés. Está registrado isso em Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 11, diz assim: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó? Repita comigo, por gentileza: quem sou eu para? Mais forte um pouquinho. Quem sou eu para? Essa foi a pergunta de Moisés a Deus. Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envio. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Aleluia, graças a Deus. Nosso primeiro ponto nessa reflexão é: Deus nos chama. Deus nos chama. Quantos sabem que Deus chama a mim e a você para obras e para projetos dele sobre a face da terra ainda hoje? Deus nos chama, aleluia. Queridos, nesse texto nós encontramos aqui 3 aspectos do chamado de Deus, 3 facetas do chamado de Deus para nós executarmos os projetos dele sobre a face da terra. A primeira etapa é a pergunta de Moisés: quem sou eu para realizar esse projeto? Quem sou eu para me engajar nesta obra, nisso que Deus está querendo? Depois a gente entra numa segunda etapa, num segundo momento, de entender e compreender que Deus está conosco. E depois vamos aprender que Deus se revela a nós paulatinamente, progressivamente, dia após dia. E Deus, ele se revela a nós através de pessoas. Você vai se engajar, se envolver num projeto de Deus, esse sentimento de inferioridade: quem sou eu? Depois você começa a conhecer Deus. Depois você sabe que Deus, então, ele está com você. Ele está presente.
Queridos, eu creio fortemente que Deus está nos levando para um outro nível, para um outro momento espiritual. Eu chamo de outro nível, conhecer e experimentar mais de Deus. É isso que eu chamo de outro nível. Outro nível é quando eu e você crescemos na graça, crescemos no conhecimento de Cristo Jesus, e quando nós começamos a ter experiências, experimentarmos Deus, a vontade dEle, o querer dEle no nosso viver diário. Crescimento espiritual acontece adquirindo conhecimento de quem eu sou, de quem Cristo Jesus é, e também quando eu experimento a vontade do nosso Pai Celestial, do meu Pai Celestial. A revelação da palavra de Deus tem sido tão forte nesses dias. O Espírito Santo de Deus tem dado à igreja algumas porções tão preciosas, tão exclusivas até da palavra de Deus. Tem sido impressionante como Deus tem, através do Espírito Santo, mostrado, revelado para nós. Ele tem nos ensinado sobre quem somos. Esta igreja aqui, esse púlpito aqui, tem pregado mensagem após mensagem, estudo após estudo, sobre a nossa identidade, sobre quem somos, trabalhamos bastante isso, sobre quem Cristo Jesus é, sobre experimentarmos a vontade de Deus. Nós temos trabalhado esses temas aí durante tantos meses, até tantos anos, é através do crescimento espiritual que nós nos envolvemos nos projetos de Deus. Amados, saibamos que os grandes projetos de Deus sobre a terra nunca aconteceram e jamais acontecerão sem pessoas. O livro de Gênesis diz que Deus colocou todas as coisas debaixo do governo do homem, debaixo do controle do homem. Nós temos ensinado isso. Deus colocou tudo debaixo do controle do homem, portanto Deus não está no controle. Precisamos aprender isso. Temos que saber disso. Eu não tenho redes sociais, essas coisas aradas todas, né? Então, tenho um Instagram. Você está me seguindo no Instagram? Não, se não está, entra lá, né? Tem lá um Instagram, e na verdade quem gerencia a equipe, não sou eu, né? Não sou eu que faço a gestão do Instagram ali. É a equipe que faz. Mas de vez em quando eu dou uma olhadinha, e obviamente que eu abro ali no campo, gospel, igreja, reteté, canela de fogo, sei lá o que, né? E aí vem algumas mensagens. E os caras gritam no púlpito: não importa a crise que você está passando, Deus está no controle. A igreja: é mentira, Deus não está no controle não. É engano. Pode chutar que é laço. Precisamos entender que Deus colocou todas as coisas, debaixo do domínio do homem. Ele diz: domine sobre as aves, domine sobre os peixes, domine sobre toda a terra. Simples assim, simples assim. O livro de Gênesis então nos mostra isso. E esta é a razão pela qual Deus diz: seja você uma bênção. Raciocine comigo, pense comigo. Deus colocou tudo debaixo do seu controle. Ele diz para você: filho, filha, agora eu quero que você seja uma bênção. Porque somente você fluindo, somente você abençoando, é que as pessoas conhecerão o meu governo através da sua vida. Então ser bênção é o desejo do Pai, é o desejo do nosso Deus, porque quando eu e você nos tornamos em bênçãos, assumimos essa posição, pessoas serão tocadas e conhecerão Deus através das nossas vidas. Para sermos bênção, nós necessitamos desejar ser um abençoador. Um dia na vida, por gentileza, pare tudo. Chegue na frente do espelho e diz assim: Espírito Santo, eu quero ser um abençoador. Eu vou tirar o meu olhar do meu umbigo, da minha necessidade, do meu mundinho. Eu quero agora ser um abençoador. Precisamos fazer essa escolha, séria, sóbria, profunda. Depois, você precisa dizer assim: para isso eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Espírito Santo, por favor, capacita-me, encha-me. E depois, não permitir que as armas do diabo, ódio, medo,
sentimento de inferioridade, culpa. Não permita que essas armas tenham alguma eficácia contra a sua vida, porque essas armas têm somente um objetivo contra nós: paralisar-nos. Só isso que o diabo quer. Queridos, o diabo sabe que ele não pode com você, ele não pode derrotar você, mas ele faz de tudo para paralisar você. Depois do pecado de Adão, o sentimento de inferioridade tem assolado a humanidade. Como eu disse, esse sentimento tem a única finalidade de paralisar. O sentimento de inferioridade age de duas maneiras. Ele age com aquele sentimento de vergonha, de acanhamento, pensamento de incapacidade, medo de se expor, medo de ser visto. Então eu me sinto assim tão inferior, eu tenho um complexo de inferioridade, e aí então eu fico encolhidinho no meu cantinho, do meu jeitinho, falando baixinho. Essa é uma maneira com que esse sentimento de inferioridade, quando domina a nossa alma, ele se expressa dessa forma. E também tem o sentimento de inferioridade, que ele se manifesta com raiva, com ódio, com violência, com agressão. Também é sentimento de inferioridade. Sabia disso? Ele tem esses dois polos. A pessoa que está açoitada pelo sentimento de inferioridade, ou ela é extremamente encolhida, acanhada, ou ela então é agressiva, violenta. É o sentimento de inferioridade. E essa é uma arma que o diabo tenta usar contra as nossas vidas. Lembre-se que o sentimento de inferioridade na vida do cristão, ele vem na alma do crente, não no espírito. O Espírito Santo habita no teu espírito. O teu espírito é habitado pelo Espírito Santo. O seu espírito está pronto, mas a sua alma, que é formada pela sua mente, vontade, emoções, é aí que esse sentimento ataca. Na sua mente, na sua vontade, nas suas emoções, na sua alma. Por isso, em Cristo Jesus, o nosso espírito já é uma nova criação. Em Cristo Jesus, nos tornamos em filhos amados de Deus. Em Cristo Jesus, nos tornamos em templos, em morada de Deus em espírito. Em Cristo Jesus, nos tornamos herdeiros de Deus. Por isso, nós podemos ser, sim, uma grande bênção. O nosso espírito já está pronto. Mas essa arma é usada contra a nossa alma. A sua emoção, a sua mente, intelecto, razão, os seus sentimentos. Aqui cabe uma pergunta central. Quantos estão dispostos a executar os projetos de Deus sobre a terra? Quantos estão dispostos a serem bênção? Como eu disse, é uma escolha minha e sua, é uma decisão. Os grandes projetos de Deus possuem duas marcas principais. Sempre visam abençoar pessoas e sempre são executados por pessoas. Deus tem um mega projeto. Esse mega projeto, ele visa abençoar pessoas. E Deus procura alguém que se diz: Senhor, usa-me, eis-me aqui para abençoar pessoas. Porque Deus, ele só executa o projeto dele através de pessoas. Queridos, é muito importante entendermos isso. Deus sempre usou e usa pessoas para abençoar pessoas. Quanto mais pessoas existirem dispostas a servirem a Deus, a se engajarem nos projetos dele sobre a terra, mais pessoas serão abençoadas. Quando eu e você dizemos o seguinte: estamos passando por dificuldades, sabe, o Brasil, a minha cidade, e não sei o quê, isso significa que eu e você estamos de braços cruzados. No texto que lemos, Deus chama Moisés para executar o projeto dele, abençoando pessoas. Olha o versículo 10 de Êxodo 3. Vá, pois, agora. Quando? Agora. Eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Eu gosto de uma outra versão que diz: Moisés, vem agora, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo do Egito. Deus chama Moisés para socorrer e para abençoar pessoas. Esta é a razão pela qual Deus criou, depois de tudo, por último, Ele criou o homem e a mulher.
O homem e a mulher não foram os primeiros a serem criados por Deus, mas foram os últimos. Existe uma razão, existe um motivo. Pois nós somos a maior e mais preciosa de todas as obras realizadas por Deus. Tudo que Deus abençoa, Ele abençoa através da sua última criação, ou seja, através do homem e da mulher. Criou o homem e a mulher por último. Diga comigo assim, por último. Saibamos que muitas vezes o último é o mais importante. É o mais importante. O melhor vinho, Jesus Cristo, serviu por último. A graça veio depois da lei, por último. A ressurreição vem depois da morte, por último. Canaã veio depois do deserto, veio por último. A vitória vem depois da luta, vem por último. Por isso que Deus criou o homem, por último. Quando Deus colocou o homem por último, Deus estava dizendo o seguinte: homem, mulher, eu quero que vocês sejam canais, instrumentos meus, para abençoar a terra. E Deus conta conosco. Deus conta conosco. Se o diabo, amados, conseguir colocar um sentimento de inferioridade em você e em mim, ele nos paralisa. E se ele nos paralisar, aí está a vitória dele. Aí está o ganho dele. Quando rejeitamos o sentimento de inferioridade, ao invés de nós enxergarmos derrotas, nós enxergamos vitórias. Quando dizemos não ao sentimento de inferioridade, dizemos não, eu não aceito você. Ao invés de nós olharmos a adversidade, nós olhamos as oportunidades. É assim. Quando Deus fala a Moisés, isso significa que Deus está dizendo: Moisés, eu conto com você para esse grande projeto de tirar os israelitas da escravidão do Egito e levá-los para a terra que eu prometi para Abraão, Isaque e Jacó. Esse mega projeto, eu preciso de alguém, eu preciso de você, Moisés. É como se Deus também estivesse dizendo: eu quero e gosto de estar com você, eu amo estar do seu lado, Moisés, amo ter você como parceiro para abençoar pessoas. A pergunta que surge é: que projeto você se envolveria sabendo que Deus é o teu sócio? Quando eu digo assim, Deus é o teu sócio, eu estou dizendo o seguinte: sem limites de recursos. Recursos abundantes. É isso que está implícito nesse texto. É isso que Deus está dizendo aqui. Vejamos o que a Bíblia Sagrada diz em 1 João capítulo 2, versículo 11. 1 João 2,11 diz assim: mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. A minha versão diz: aquele porém que ainda odeia seu irmão está nas trevas. O sentimento de inferioridade atua em duas frentes. Me faz pensar que eu sou incapaz de tudo e me faz odiar aquele que quer servir. O sentimento de inferioridade na alma de um crente, ele olha para o crente que está trabalhando, para o crente que está servindo, o crente que está atuando, e diz: ah, ele quer se aparecer, ele é metido, olha lá, ele quer estar no microfone, ele sempre quer. Esse tipo de fala é de alguém que está com o seu coração, com a sua alma em trevas. Aquele que odeia seu irmão, diz o texto, ainda está nas trevas. O sentimento de inferioridade me leva a viver afastado da luz. Queridos, em Gênesis, no capítulo 1, o texto sagrado diz que havia trevas sobre a face da terra. Ou seja, antes de Deus criar qualquer coisa, havia somente trevas. Antes de Deus criar, existia somente trevas. Aquele que odeia o seu irmão está em trevas. Aquele que odeia o seu irmão, ele não está disposto a andar na luz. É como se Deus ainda não tivesse criado nada. Deixa eu explicar melhor. Vamos entender isso aqui. Quem é dominado pelo sentimento de inferioridade, se permite estar em trevas. Como eu disse, não no espírito, mas na alma, na mente, nas emoções, nos sentimentos.
Essa pessoa, esse cristão, se coloca como se nada ainda tivesse sido criado. Essa pessoa se exclui da criação divina, vive como se Deus não tivesse feito nada ainda. É isso que significa trevas. Trevas é considerar que nada tenha sido criado por Deus. Isso é trevas. Se eu odeio o meu irmão, eu estou em trevas, porque eu não considero o meu irmão como filho de Deus, como criação de Deus. Por isso, o amor é ousado. O amor abre os nossos olhos para vermos o que Deus criou. Porque quando eu sei que Deus criou você, meu irmão, minha irmã, eu só tenho um desejo. O meu desejo é servir você. Servir você. É impossível servir pessoas sem amá-las. O amor abre os nossos olhos, projetando luz. Quando amamos, achamos valor nas pessoas que somente o amor nos mostra. Quando não amamos, andamos nas trevas, diz a Bíblia. Não enxergamos os valores e virtudes que Deus colocou nas pessoas. Sem enxergarmos os valores na vida das pessoas, nós não podemos liderar com sensibilidade, não podemos servir amando. Para enxergar, nós temos que amar. Para liderar, nós temos que amar. Para sermos bênção, nós temos que amar. O primeiro requisito para exercermos o chamado de Deus é amar tudo aquilo que Deus criou. Por isso, o êxito de todos os projetos de Deus passa pela virtude chamada amor. Amor. Deus nos chama. Eu preciso exercer o meu chamado numa virtude chamada amor. A base do meu chamado é amor. Aí eu reconheço a obra de Deus. Vamos voltar ao pensamento de Moisés. Segundo ponto, quem sou eu? Quem sou eu para? Quando Deus apresenta seu plano de libertar Israel da escravidão do Egito, Moisés diz: Deus, quem sou eu para? Vamos ler Êxodo 3:11? Ele diz assim: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Essa pergunta revela a falta de identidade de Moisés. Sem termos uma identidade claramente definida, não podemos ser bênção. Queridos, enquanto você não descobrir de fato quem você é, você acha que você necessita de ajuda, você nunca se vê um ajudador. O dia que você descobrir quem você é em Cristo, você muda a sua mente de necessidade, de falta, de medo, de inferioridade, para uma mente de: eu vou amar, eu vou servir, eu sou uma bênção, eu vou socorrer, eu vou atender. É interessante isso. Moisés, ele viveu durante 40 anos no Egito. Isso mesmo. Ele viveu como neto de Faraó, como filho da filha de Faraó. Ele viveu como príncipe do Egito. 40 anos. A maior nação daqueles dias. A nação mais rica. Ele teve os melhores professores de engenharia, de arte. Ele teve os melhores professores de astronomia, de construção. Ele tinha tudo por 40 anos. Quem é aquele rapaz ali? Ele é o neto do faraó. Você pode imaginar isso? Depois de 40 anos, depois desse tempo de príncipe, ele viveu mais 40 anos no deserto. Ele sai, ele foge do Egito e ele vai para o deserto. Lá ele se casa e ele começou a apacentar as ovelhas, as cabras do seu sogro chamado Jetro. Ele começou a trabalhar com aqueles bichinhos. Bé, bé. É ali que ele começou. Ele ficou 40 anos no deserto. Eu posso vê-lo algumas vezes sentado ali à noite, cuidando daquele rebanho,
Vendo aquelas estrelas, ele dizia, aquela estrela é estrela tal, aquela é tal, aquela tal, aquela tal, aquela tal. Ele conhecia tudo. Ele era um príncipe. Agora ele está ali com aqueles bichinhos e ele tinha que levar aqueles animais para tomar água. Tinha que levar onde tinha alimento, no deserto. Ele tinha que conhecer a arte de sobrevivência. Se algum animal feroz viesse contra aqueles animais, ele tinha que protegê-los. Ele fica 40 anos como pastor. Agora então ele está com 80 anos. Deus aparece ali numa sarça, começa a pegar fogo. Deus fala com ele. Deus diz, Moisés, eu quero que você venha. Eu vou levar você lá no Egito para você libertar os israelitas das garras de Faraó. Ele diz, quem sou eu? Quem sou eu para? Lembre-se, os grandes projetos de Deus possuem duas marcas. Sempre visam abençoar pessoas e sempre são executados por pessoas. Então Moisés faz essa pergunta: quem sou eu para? Moisés se referia à visão que ele tinha de si mesmo. Moisés pensava de si mesmo, eu não sou ninguém, eu não sou capaz. É como se Moisés estivesse dizendo, Deus, eu acho que o Senhor errou de endereço. O Senhor está falando com a pessoa errada, Deus, o Senhor se enganou, Deus. Mas quantos sabem que Deus não nos chama baseado no nosso passado, mas pelo que Ele vai realizar em nós e através de nós? Deus não nos chama olhando para o nosso passado, Deus nos chama olhando para o nosso futuro. Quantos sabem que Deus nos chama não pela nossa capacidade, mas pela capacidade dEle que Ele vai liberar em nós e através de nós? Quantos sabem que Deus nos chama não pela nossa força, mas pela força dEle que Ele vai liberar em nós e através de nós? Deus não pede que o nosso currículo seja extraordinário, porque Ele é quem quer preencher o nosso novo currículo. Ele quer escrever com a capacidade dEle, com a força dEle, com as realizações dEle, com os milagres dEle, com a autoridade dEle. Quando nós declaramos, eis-me aqui, Senhor, Deus começa a escrever uma história em nós e através de nós. Aleluia! E meu irmão, minha irmã, cuidado em dizer eis-me aqui. Diga conscientemente, porque Deus vai levar a sério. Se você disser, eis-me aqui, mas pastor, eu estou com 50 anos, Moisés estava com 80. Você que está abaixo de 80, pode levantar as mãos e dizer, Senhor, eis-me aqui, conte comigo, stand by me. Ei, Deus, o Senhor quer abençoar pessoas? Eis-me aqui. O Senhor quer realizar os teus sonhos, os teus projetos na terra? Eis-me aqui. Vamos voltar um pouco aqui à pergunta de Moisés. Moisés diz, quem sou eu para? Ele estava dizendo assim, Deus, escolha outro. Deus, você está falando com a pessoa errada. Mas aqui nós temos muitas verdades nessa pergunta. Antes de nos movermos em ações, em obras, devemos saber quem nós somos. O êxito da missão está ligado ao conhecimento de que temos a graça de Deus, o favor de Deus nas nossas vidas. Diante da grandeza dos projetos de Deus, devemos saber quem somos. O principal antídoto contra o sentimento de inferioridade é sabermos quem nós já somos. Paulo, o grande apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5,17, ele diz um pouquinho quem nós já somos. Olha uma pinceladinha. Portanto, se alguém está em Cristo, diga, eu estou. Não tem, o diabo tem que ouvir isso. Portanto, se alguém está em Cristo, diga, eu estou. Aí, então você é uma nova criação. Você é uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Coisas que os seus olhos não viram. Coisas que os seus ouvidos não ouviram. Coisas que ainda não subiram no seu coração. São estas as coisas que Deus tem preparado para aqueles que digam, eis-me aqui, Senhor.
Queridos, é assim. E nós estamos agora, daqui uns dias, celebrando o Natal. Queridos, este é o verdadeiro sentido do Natal. Em Cristo Jesus fomos feitos uma nova criação. Por esta razão, um bebê nasceu lá em Belém, para podermos nascer do Espírito de Deus. Por isso aquele menininho, aquele bebezinho nasceu ali. Olha o que diz Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu. Uau! Uau! É daí que surge a nossa identidade. É daí que surge o nosso DNA. Daí que surge quem nós somos. Nós somos uma nova criação em Cristo. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ei, o governo do Brasil está sobre os ombros dele. Do planeta Terra está nos ombros dele. Não é movimento político, não é movimento financeiro, não é movimento mundial, não é movimento de não sei do que. Não, o governo está sobre ele. Eu não entendo porque os crentes estão com tanto medo nesses dias. Eu não entendo porque os crentes estão tão acovardados e medrosos nesses dias. Olha o que diz a palavra, olha o que significa Natal. O governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro. Ele será chamado Deus poderoso. Ele não é um menininho qualquer, ele é Deus poderoso. Jesus Cristo é Deus poderoso. Essas luzinhas aqui, essas coisas aqui, é só um atrativozinho para os nossos olhinhos. A verdade está ali, ó. Ele é Deus poderoso, Ele é Pai eterno, Ele é Príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e com retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Isso é Natal. Isso é Natal. Isso revela a nossa identidade. Isso mostra quem nós somos. Essa é a vantagem que eu e você temos sobre Moisés. Moisés não tinha a história da manjedoura, não tinha a história da estrela, não tinha a história dos magos. Moisés não tinha essa história. Nós já temos, e isso define a nossa identidade. Isso define quem nós somos. Aleluia. Meu Deus. Primeiramente em Cristo Jesus somos feitos uma nova criação. Criação sem sentimento de inferioridade, sem culpa. Depois o menino exerce o seu governo sobre a terra através de pessoas, no poder do Espírito Santo. E aí então somos uma bênção. Aleluia. Natal é a realidade da vida de Cristo vivida em nós. Natal é Jesus vivendo em nós. Isso é Natal. Natal é um simples adolescente, um simples jovem, um simples homem, uma mulher, um ancião, vivendo a nova natureza divina hoje, agora, já. Irmãos amados, irmãs, eu e você vamos até os altos limites, à medida que sabemos quem já somos em Cristo Jesus. Nunca iremos além de quem já sabemos que somos. O meu limite está em saber que eu já sou uma nova criação, que eu já tenho uma nova natureza, que os meus pecados Ele já levou, que Ele já me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vai causar dano na minha vida. Nada. Ficamos aquém do nosso potencial. Não usamos todo o nosso potencial, por não sabermos que Natal começa com um menino na manjedoura, mas termina com o túmulo vazio, e termina com o rei coroado. Isso é Natal. Isso é Natal. O meu limite é demarcado pela minha ignorância, pelo meu desconhecimento. Quem eu sei
que já sou, determina onde eu chego. Aleluia. Portanto, essa arma chamada sentimento complexo de inferioridade, ela se levanta contra nós, para nós não nos vermos quem nós já somos. E o problema está em vermos a nós mesmos menos do que somos. Menos do que de fato somos, menos do que de fato podemos, menos do que de fato Deus é em nós, menos do que de fato Deus pode em nós. Esse desconhecimento tem paralisado muitos crentes. Deus, o que mais me surpreende aqui é que Deus não tentou convencer Moisés de quem Moisés era. Deus já sabia quem Moisés era. Deus sabe quem eu e você somos. Moisés era a pessoa que Deus diz: eu vou confiar o meu projeto a você, Moisés. Pronto. Moisés diz: quem sou eu para? Deus diz: só um pouquinho, Moisés, deixa eu explicar quem você é. Olha, você nasceu assim, Moisés. Não. Deus não disse para Moisés quem Moisés era. Deus disse para Moisés quem ele, Deus, era. Aí está a diferença. Aí está a diferença. Não é a bola de basquete que é boa. Era o Michael Jordan que era bom. Não é você que é o bonzinho, não. É o Espírito Santo de Deus que arremessa você para as grandes conquistas. Ele. O que eu estou dizendo é que Deus sabe quem você já é. Mas se você ainda não sabe quem você é, Deus está dizendo o seguinte: eu vou me revelar a você. Por isso, o diabo quer te parar. Ele quer retardar você de avançar. Ele já sente, ele já sabe que é derrotado por você. Mas ele diz: se eu conseguir atrasar ele um mês, eu já estou feliz. É assim que o diabo pensa. O diabo quer que você fique mais um mesinho de braços cruzados. Ele quer que você fique mais um mês esperando o sinal de Deus. O diabo quer que você fique mais um mês magoadinho com alguém, entristecidinho. O diabo quer que você fique mais um mês esperando alguém te convidar para fazer alguma coisa. O diabo vai te convencer que, não, no próximo semestre eu vou me envolver. Não, no próximo semestre eu me envolvo no louvor, eu vou tocar o reco-reco, vou tocar o instrumento, vou tocar o berimbau. Não, no próximo semestre eu vou cantar, eu vou trabalhar na IBI, vou trabalhar no estacionamento. Agora não, no próximo semestre. O diabo só quer que você fique parado mais um pouquinho. Só isso que ele quer. Deus sabe que esse sentimento de inferioridade vem para nos fazer acreditar que somos insignificantes, mas não somos. Deus sabe que o que nos marca mais são os nossos erros, muito mais do que os nossos acertos. Deus sabe que sempre olhamos mais para o menos do que para o mais. Deus sabe que medimos o mundo espiritual com as medidas do mundo material. Amados, é isso que nos leva às perdas. Para os momentos felizes você teve que fotografar e fazer um álbum. Me lembro agora dessa viagem, tinha me esquecido. Mas os momentos tristes, está registrado. O dia, a hora, se estava chovendo, se estava frio, você sabe tudo. Hello? Por isso Deus disse: ok, Moisés, nós vamos falar agora sobre quem você é. Mas eu vou responder a sua pergunta dizendo: eu serei contigo. Moisés, eu serei contigo. Você vai andar à minha sombra. Sabe o meu poder?
O meu poder ele vai fluir na sua vida quando você precisar de poder. É o meu poder que você vai usar. É a minha sabedoria que você vai usar. É a minha inteligência que você vai usar. Moisés, é o seguinte, tira os olhos de você e começa a olhar um pouco para mim, Moisés. Queridos, ver uma sarça pegar fogo era normal. Era comum. As sarças lá pegavam fogo, até hoje pegam fogo. Sabe o que não era comum? Era uma sarça pegar fogo e não se consumir, continuar sendo sarça. Isso que não era normal. E foi isso que chamou a atenção de Moisés. Deus estava dizendo, está vendo, Moisés, está pegando fogo aquela sarça, ela está se consumindo? Não, está vendo, Moisés, o meu fogo não precisa de combustíveis naturais. Quem disse que eu preciso ser sustentado por uma sarça, Moisés? Deus começa a se revelar quem Ele é. Agora aqui, queridos, agora eu começo a pregar. Moisés, depois que você me conhecer, então você saberá quem você é. O único pré-requisito para atendermos o chamado, para sermos uma bênção, é amar a Deus ao ponto de dizermos, sim Senhor, eis-me aqui. E amar as pessoas ao ponto de servi-las. O sentido do Natal é sabermos mesmo que o menino da manjedoura já cresceu. Ele cresceu. A Bíblia Sagrada descreve um pouquinho ele. A Bíblia diz que hoje os olhos dele são como chama de fogo. Os cabelos dele são brancos como a neve. Os seus pés são como de um bronze polido. O seu peito tem um cinto de ouro. Na sua boca sai uma espada afiada. O rosto dele brilha como o sol na sua maior força. Na sua coxa está escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabendo quem Ele é, você se levanta e você se dispõe. Você diz, Senhor, conte comigo. Conte comigo. Queridos, é na força dEle, é no poder dEle, é na graça dEle. Quando sabemos quem Ele é, o sentimento de inferioridade que o diabo quer colocar na nossa mente, na nossa emoção, nos nossos sentimentos, esse sentimento de inferioridade, quando eu sei quem Ele é como se você colocasse uma pedra de gelo no asfalto, numa cidade quente. Aquilo vai derretendo, o sentimento de inferioridade vai derretendo e se torna em nada, porque você sabe quem Ele é. É assim que você vive a vida, é assim que você dorme, é assim que você acorda, é assim que você começa o ano, é assim que você termina o ano, é assim que você vive cada semana do ano. A nossa alma, ela se libera da inferioridade para as grandes alturas nele. Por isso nos leva para esse último ponto. Quem Deus é? Quem Deus é? No primeiro momento, Deus não tentou mostrar a Moisés quem Moisés era. A nossa autodescoberta começa por descobrirmos quem Ele é. Primeiramente, devemos buscar conhecer a Deus. A Bíblia diz, devemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Devemos estudar as Escrituras, porque são as Escrituras que revelam quem é Jesus. Quanto mais eu me dedico, quanto mais eu me devoto, quanto mais eu leio, eu mergulho, eu estudo as Escrituras, mais eu conheço Ele. E mais eu começo a descobrir quem eu sou. Você não vai descobrir quem você é fazendo o quê? Cura interior, fazendo veredas antigas, fazendo borboleta amarela, fazendo essas bobajadas todas. Você começa a descobrir quem você é, conhecendo quem Ele é. Simples. Ao descobrirmos o poder, a sabedoria, a glória daquele que nos criou, podemos começar a entender qual é o potencial que nós temos. Se um ser tão grande, tão sábio, tão poderoso me criou, Ele não poderia criar alguém insignificante, alguém fracassado, alguém incapaz. Esse Deus tão grande e poderoso
Quando Ele pensou em mim, Ele pensou em você, Ele pensou em alguém genial, alguém cheio de graça, cheio de poder, cheio de habilidade. Ele disse assim: eu não dei para você um espírito de medo, de covardia, mas um espírito de ousadia, de amor, de moderação, de governo. É assim. Eu tenho uma boa notícia para você: o diabo está enganado a seu respeito. Ele não sabe quem você é de fato. Ele está enganado. E quando eu digo diabo e aqueles que ele usa ao seu redor, para tentar colocar deméritos em você, depreciar você, sabe? Eles não sabem quem você é. Não sabem. Conhecer a Deus me leva a conhecer mais sobre mim mesmo. O grande Criador somente sabe fazer grandes obras. Eu e você somos resultados, nós somos fruto de uma mente divina, nós somos fruto da vontade boa, perfeita e agradável do nosso Pai Celestial. Quando levaram o vinho ao mestre Sala naquele casamento em Caná da Galileia, Jesus, ele transformou a água em vinho, e quando o mestre Sala provou, ele ficou assim assombrado, admirado, estupefato. Jesus Cristo havia transformado a água em vinho, e o vinho era um vinho extraordinário. O sommelier da festa chamou aquele vinho de o melhor. Por que você deixou o melhor por último? Ele chamou aquele vinho de o melhor. A palavra melhor no grego é a palavra kalos. Sabe o que significa kalos no grego? Kalos significa bonito, gracioso, excelente, eminente, escolhido, insuperável, precioso, proveitoso, apropriado, recomendável, admirável, bonito de olhar, bem formado, magnífico, bom, excelente em sua natureza e características, genuíno, aprovado. Aleluia! Esse é o vinho bom. Você não está entendendo ainda. Você não está entendendo ainda. Esse é o nosso Pai Celestial. Sabe por que Jesus fez um vinho com toda esta qualidade, todo esse requinte? Porque Ele não sabe fazer nada menos do que isso. Jesus, faça mais ou menos. Aí Ele diz: então eu não vou fazer, eu não sei fazer mais ou menos. Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que quando nós conhecemos Ele, aí nós começamos a conhecer nós mesmos. Ele não fez aquele vinho pensando no vinho. Ele fez aquele vinho para que você descobrisse quem você é. Ele diz: você, meu filho, minha filha, você é o kalos, você é bonito, gracioso, excelente, eminente, escolhido, insuperável, precioso, proveitoso, apropriado, recomendável, admirável, bonito de olhar, bem formado, magnífico, bom, excelente na sua natureza e característica, genuíno, aprovado. Este é você. Aleluia! Quem sou eu para? O Espírito Santo está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha pelo rádio, pela internet, o Espírito Santo está dizendo para você agora: você é bonito, você é gracioso, você é excelente, você é eminente, você é escolhido, insuperável, precioso, proveitoso, apropriado, recomendável, admirável, bonito de olhar, formado, excelente, magnífico, genuíno. Você é um aprovado de Deus. Aleluia. Sabe uma coisa que me deixa impressionado aqui? É que eu aprendi, a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo, que eu conheço Deus, Deus se revela a mim, sabe como? Através de pessoas. É através das pessoas que Deus começa a dizer para mim quem Ele é. A ideia de Deus era se revelar a Moisés enquanto Moisés caminhava, enquanto Moisés executava a obra dele, o projeto dele. Jesus disse a Pedro: segue-me e eu farei de ti
um pescador de homens. Ele não disse assim: vem cá, vou impor as mãos, vou transferir unção, bom, agora você é pescador de homens. Não. Pedrão, caminhe comigo 3 anos. E eu vou fazendo de você. Eu vou transformando você. Seguir aqui é: caminhe comigo e eu vou transferir as minhas habilidades a você. Caminhar com Deus é andar na luz. Caminhar com Deus é estar de acordo com a vontade dEle. Para conhecermos a Deus, devemos conhecer a palavra de Deus. Para conhecermos a Deus, devemos conhecer as obras de Deus. E a maior e mais sublime de todas as obras foi a obra que Ele criou por último: o homem e a mulher. Por último. Isso mesmo. Deus se revela a nós enquanto conhecemos as pessoas. Deus colocou virtudes em cada pessoa. Ao nos relacionarmos com as pessoas, vamos descobrir as virtudes delas e vamos descobrir que Deus depositou beleza em cada uma delas. Mas pastor, eu já me deparei com pessoas más, perversas, já me decepcionei com pessoas, e aí pastor, ainda agora então, eu tenho que caminhar com pessoas para Deus se revelar a mim? Sim. Mas e aí então essa minha experiência negativa, pastor? Essas pessoas, por se sentirem tão inferiores, escravas do sentimento de inferioridade, elas agiram com mentira, com raiva, com engano, com roubos, porque elas não sabiam quem elas eram. E elas não podem mudar você. Judas não mudou quem Jesus era. Foi traído, continua sendo o mesmo. Caluniado, continua sendo o mesmo. Deixe eles comerem o fruto das palavras deles. Não tem nada a ver com você. Simples assim. Simples assim. Eles somente precisam saber quem eles são em Cristo. Precisam permitir que a luz da verdade entre na alma deles. Eles precisam escolher e decidir ser bênção. Mas para conhecermos as pessoas, ao ponto de ajudá-las, devemos nos aproximar dela. E a Bíblia Sagrada chama essa aproximação, essa proximidade de pessoas, a Bíblia chama de comunhão. Comunhão. Queridos, a palavra comunhão é muito forte, é mais do que amizade. O alvo maior e principal da comunhão é servir. Eu procuro pessoas para servi-las. Eu me aproximo de pessoas para servir pessoas. Servir é distribuir os recursos que Deus tem dado a mim. Servir é dar o que Deus tem dado a mim. Servir é amar as pessoas com a atitude de dar o que Deus tem me dado. E aí eu começo a conhecer as pessoas. E aí eu começo a servir as pessoas e eu começo a conhecer Deus. Amados, aqui está um segredo. Um grande segredo. Deus se revela a nós enquanto servimos as pessoas. Deus dá a nós, na mesma medida, na mesma proporção que nós somos generosos. Na mesma proporção. Há uns meses atrás, um irmão empresário da igreja falou assim: Pio, tá difícil, a minha empresa caiu muito, os meus negócios caíram muito, meu concorrente está me passando a perna, agora esse negócio chamado pandemia, eu estou em dificuldades. Eu falei: sabe por que você está em dificuldade? Ele: por quê? Porque você não é generoso. Se você aprender a ser generoso, o seu negócio vai mudar de rumo. E se não mudar de rumo, eu falei para ele: eu paro de pregar a Bíblia, porque a Bíblia é uma farsa, é uma mentira. Porque a Bíblia diz que a alma generosa prospera. Ele falou assim: eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Passaram 4, 5 meses, eu encontrei com ele e falei: e daí? Ele falou: Pio, eu vendia 60 mil, 80 mil, estou vendendo 700, 800. Ele falou assim: é o mesmo produto, é o mesmo concorrente, é os mesmos clientes, é o mesmo ambiente, é a mesma coisa. Eu falei assim: a Bíblia funciona, meu irmão. A Bíblia é a mesma ontem, hoje e sempre. É assim.
E quando eu sou generoso, quando eu sirvo as pessoas, quando eu me dou às pessoas, nesta mesma proporção Deus começa a me visitar, Ele começa a me enriquecer, Ele começa a me abençoar, eu começo a ser abundante no Senhor. 1 João capítulo 4, versículo 20 diz assim: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Eu amo a Deus amando as pessoas, diz esse texto. Deus sente o meu amor por Ele quando eu amo uma pessoa. Deus se sente amado por mim quando eu amo uma pessoa. É assim que Deus sente o meu amor. Ah, Deus, eu te amo, aleluia, glória a Deus. Senti a presença. Deus não sente nada. Mas quando você serve pessoas, quando você ama pessoas, Deus diz: uau, você me ama. Você me ama. Pedro, você me ama. Ah, Senhor, eu gosto de você. Então, apacente, alimente as minhas ovelhas. É assim que você demonstra o seu amor por mim, Pedro. 1 João capítulo 4, versículo 7 e 8 diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha o versículo seguinte: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Queridos, para responder a pergunta quem sou eu preciso conhecer a Deus. E para conhecer a Deus, eu preciso amar as pessoas. Eu somente conhecerei o meu potencial depois que eu conhecer a Deus. E eu somente conhecerei a Deus servindo e amando pessoas. 1 João capítulo 1, versículos 5 e 7 diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão. Nós temos comunhão. Amar as pessoas é impossível sem comunhão. É impossível sem comunhão. Deus é luz. A luz é o único ambiente onde a comunhão cresce. É na luz que mantemos comunhão uns com os outros. É na luz que nós amamos pessoas. E Deus se sente amado por nós e se revela a nós. E aí eu saberei quem eu sou, na luz. Pio, como é que eu sei que eu estou na luz? Me dê um teste, me dê uma maneira de saber se eu estou na luz ou não. Simples. Aquilo que você fala pelas costas de uma pessoa, se você conseguir falar na frente dela, você está na luz. Mas aquilo que você fala pelas costas de uma pessoa, você não consegue falar face a face com ela, você está em trevas. Cadê a música? Simples assim. Simples assim. Se o que eu falo nas costas, eu não consigo falar na frente, eu estou em trevas. E Deus é luz, e nele não há trevas. Para conhecer Deus eu preciso ter comunhão com os irmãos. Para ter comunhão eu preciso estar na luz. Aí na luz eu conheço Deus, e ao conhecer Deus eu saberei quem eu sou. E assim eu poderei ser bênção. É quase que uma continha, não é? Quase que 2 mais 2. Eu vejo assim um quadro. O ambiente onde a comunhão prospera chama-se luz. É através da comunhão que nós servimos e conhecemos os nossos irmãos. Conhecemos e servimos a Deus. Aqui nós temos quase que uma regrinha. Amamos a Deus servindo pessoas. Servimos pessoas amando a Deus. 1 João 3,18 diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e verdade. Filhinhos, nosso amor deve ser verdadeiro e não deve consistir apenas de palavras ou conversa. O que é amar a Deus? Amar a Deus é ter comunhão com as pessoas. Amar a Deus é servir as pessoas. Ao servirmos as pessoas, começamos a conhecer a Deus. Ao conhecermos Deus, sabemos quem nós somos. Moisés conheceu a Deus, o grande eu sou, depois que ele começou a servir as pessoas. Números capítulo 12, 3 diz assim: ora, Moisés era um homem muito paciente. Outra versão diz, homem muito manso.
mais manso de qualquer outro homem que havia na terra. A palavra manso aqui significa gentil, bondoso, humilde, carinhoso, caridoso. Ele era o mais manso do que todos. Mansidão é uma virtude que nos leva a servir sem perguntar por quê. O manso serve a Deus servindo as pessoas. Mansidão é uma virtude que habita na vida de quem já sabe quem é. Mansidão é uma virtude que habita na vida de quem sabe quem Deus é. A mansidão é demonstrada no convívio diário com as pessoas. Por isso, não importa o que aconteça, mantenha-se na comunhão. Por isso, não importa o que aconteça, mantenha a devoção de servir as pessoas. Por isso, não importa o que aconteça, mantenha-se na luz, mantenha-se na comunhão com os irmãos. Queridos, depois de 30 anos de ministério, eu nunca vi uma pessoa que se afastou da comunhão dos santos e que prosperou. Não existe uma pessoa sequer que cresceu, prosperou, depois que se isolou. Não existe. Sabe por que o leão é o rei da selva? O rei dos animais? Ele pode abater qualquer outro animal. Ele abate o elefante, ele mata a girafa, ele mata o rinoceronte, ele mata o hipopótamo. Sabe por quê? Ele usa só uma estratégia: isolar o animal dos demais. Se ele isolou, ele mata. Se o diabo tirar você da comunhão, ele tira você da luz. E aí você não consegue servir, você não consegue amar. Aí você não sabe quem Deus é, você não sabe quem você é. E aí você cai em desgraça. Simples assim. A escada que me leva para cima é conhecer a Deus, conhecer a mim mesmo, viver na luz, viver na comunhão com os irmãos, amar meus irmãos, servir meus irmãos. A escada que me leva para baixo é não servir meus irmãos, não amar meus irmãos, me afastar da comunhão, deixar as trevas invadir a minha alma, ter sentimento de raiva, de revolta, de inferioridade e por último virar as costas para Deus. O nosso tema aqui é: seja você uma bênção. O grande apóstolo, eu quero encerrar, o grande apóstolo Paulo descreve o mistério do seu ministério exitoso. O grande apóstolo Paulo, ele revela para mim e para você. Sabe por que eu, Paulo, tive o ministério que tive? Às vezes nós olhamos para o ministério de Paulo e dizemos o seguinte: Paulo, que ministério tremendo é esse? Como que eu posso ter um ministério igual ao seu? 1 Coríntios 10:33 ele diz: também eu procuro agradar só os mais chegados. Procuro agradar? De que maneira? De todas as formas. Porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Sê tu uma bênção. O agir poderoso de Deus em nós é um favor imerecido. A demonstração da nossa gratidão pela graça recebida. Essa demonstração se dá quando nós amamos servindo e quando nós servimos amando. Todos os milagres de Jesus sempre visou servir pessoas. Quanto mais servimos, mais o poder de Deus é derramado sobre nós. E este é o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado do Natal. Aleluia. Sermos uma nova criação em Cristo Jesus. Está recebendo essa palavra? Está sendo edificado? Eu sei que tem muita informação aí, tem muito conteúdo, mas dá para ouvir depois, e recebendo, pensando. Eu tenho certeza que isso fortalece você, edifica você mais e mais em Cristo Jesus. Aleluia.